Salve, amores do YouTube! Estou eu aqui para fazer o terceiro vídeo do livro que nós estamos estudando, Você e a Eternidade, do Chusei Lobsang Rampa. Livro que foi publicado inicialmente pela primeira vez, em 1965. Eu acho que no vídeo anterior eu falei 1969, mas eu estava agora dando uma olhada nos livros que eu já li do Rampa, nos que faltam ler. Ele foi em 1965, tá, gente? E foi um ano que ele lançou que ele publicou 2 livros, se eu não me engano. Vou até olhar aqui na minha cola. Eu fiz uma listinha, olha, dos livros do Rampa. São 19. Porque tem um que é sobre uma viagem a Vênus, que é um livro póstumo e que tem muitas contradições, assim, não contradições, mas tem muita gente que questiona se o livro foi realmente escrito pelo Rampa ou não, então eu não contei, tá? Então ele, vamos lá, Você e a Eternidade foi em 1965, junto, que aí posteriormente, no mesmo ano, teve também a publicação da Sabedoria dos Lamas, que eu ainda não li, tá? Esse eu ainda nem tenho. Acabei de descobrir que eu ainda nem tenho, que eu vou ter que comprar. Mas tem alguns livros para comprar sobre o Rampa. Então vamos ao que interessa. Nas 2 primeiras aulas nós vimos que o nosso corpo é repleto de água e de minérios metálicos, que produzem eletricidade, certo? Muito que bem. Essa eletricidade, ela é produzida pelo nosso cérebro, mas ela também é produzida pelo nosso coração. E o Rampa começa a sua terceira lição falando exatamente disso. Eu já tô lá na 4ª lição, ó, a louca. Ele começa falando exatamente disso. Já vimos que o cérebro humano gera eletricidade mediante a ação de certas substâncias químicas, a água e os minérios metálicos que o permeiam e de que se compõem. Exatamente como o cérebro humano gera eletricidade, também o corpo o faz, pois o sangue percorre as veias e artérias do corpo, transportando também essas substâncias químicas, esses traços de metais e a água. Porque o sangue é composto, na sua grande maioria, de água, correto? Quem bombeia o sangue? O coração. Então, o coração também é um polo de criação de impulsos eletromagnéticos no nosso corpo. Eu vou colocar uma imagenzinha para você observar como é que isso acontece. O nosso cérebro ele é repleto dessas ondas elétricas que, conforme elas vão movimentando as moléculas, elas geram impulsos magnéticos. Então, o nosso corpo ele é repleto dessa ação constante eletromagnética. Até aí tudo bem? Muito que bem. Essa ação eletromagnética gera no entorno do nosso corpo um campo eletromagnético, que é o chamado corpo etérico, tá? Quando eu era espírita, eu fui espírita há muitos anos, acho que 12 anos, e eu cheguei a coordenar estudos em mocidades espíritas, apresentar estudos em Comerge, Comel, que são encontros das mocidades espíritas, pelo menos aqui do Rio de Janeiro. Nós estudávamos que o corpo humano ele é feito do corpo matéria, do perispírito e do corpo e da alma. O duplo etérico, que eles chamam de duplo etérico, não era muito mencionado, assim, eu acho que a doutrina espírita, e eu posso estar falando uma grande besteira aqui, tá? Que eu nunca fui muito dada aos estudos mais científicos, eu ficava mais com o ponto da filosofia e da religião, porque a doutrina espírita ela é feita de 3 bases, filosofia, religião e ciência. Então o estudo científico nunca foi muito a minha praia, tô aqui quebrando a cabeça com Rampa, mas nos estudos que eu fiz não se falava muito do etérico. O corpo etérico, ele é a manifestação externa das forças magnéticas do corpo, ok? Vou repetir. O corpo etérico é a manifestação das forças magnéticas do corpo. Então é como se quer ver? Eu anotei. É como se o corpo etérico fosse o núcleo da nossa áurea.
o núcleo, o que está lá dentro da nossa aura. Como ele é o reflexo do campo magnético, né, eletromagnético, ele é ali a centelhazinha, né, é a centelhazinha que vai ali gerar aquele campo aurídico, ok? Então vamos recapitular, tá? Para ficar bem claro. Somos elétricos, né? Temos água, metais, etc. Essa eletricidade em movimento constante gera o nosso magnetismo. Nós temos dois grandes polos magnéticos no nosso corpo, que é o cérebro e o coração, tá? E eu tô frisando isso aqui porque eu vou usar isso daqui a pouco. Esse campo eletromagnético que é gerado tem um reflexo que é o etérico. Esse etérico é o núcleo da nossa aura, é o centro da nossa aura. Certo, biscoito? Lembra desse negócio, desse bordão, biscoito? Enfim, a gente, com um determinado treino, consegue ver o seu etérico. Cada pessoa, se ela for treinada adequadamente, ela consegue ver o seu etérico. Muitas vezes eu faço isso. Você está deitado, você está ali num ambiente em que a luz está apagada, mas a luz da televisão está acesa, então você consegue olhar a sua mão e perceber uma névoa cinza que envolve, que está em volta da sua mão e do seu corpo de uma forma geral, em determinados objetos em que a gente mexe e a gente permeia esses objetos com esse campo eletromagnético, né? A gente meio que contamina, né? A palavra não é bem essa, mas eu acho que vai dar conta do recado. Contamina o objeto com esse eletromagnetismo, certo? Por que eu fiquei frisando que nós temos dois grandes polos, o cerebral e o cardíaco? Porque, de acordo com os cientistas, eu anotei, as nossas emoções positivas, eu vou voltar, tá? Ó, eu vou voltar, não vou falar disso agora não. O campo eletromagnético do coração interage e é afetado pelo campo eletromagnético. Não. Deu um bug, né? Deu um bug. Vamos lá. As nossas emoções, elas interferem no desenvolvimento das nossas células. As nossas emoções, como a gente tem esse campo eletromagnético do coração que bate 100 vezes mais, né, que se comunica 100 vezes mais com as células, toda a emoção que você tiver vai gerar em volta de você e dentro de você uma carga eletromagnética que vai responder, que vai te proporcionar saúde ou doença. De acordo com os cientistas, através das vibrações que a gente emite com o coração, com os nossos sentimentos e com as nossas emoções, nós somos capazes de modificar as nossas células, tanto para sermos mais fortes e sucumbirmos menos às doenças, quanto para nos tornarmos mais fracos e desenvolvermos mais doenças, como câncer, como Alzheimer, como várias outras doenças. Isso a gente está falando, gente, de campo eletromagnético, tá? A gente está falando de pensamento, a gente está falando da capacidade que nós temos de gerir o nosso corpo energeticamente. Provavelmente você já vivenciou isso. Você está num ambiente, está todo mundo feliz, todo mundo contente, todo mundo lindo, todo mundo maravilhoso. De repente chega uma pessoa que não está no seu melhor dia, que está numa vibração baixíssima e parece que ela envolve o ambiente de tal forma que impregna o ambiente e fica uma aura pesada e fica uma aura esquisita. Essa também é uma das manifestações desse nosso campo eletromagnético. Tá dando para entender? Não sei se está muito claro, porque como são conceitos muito densos, né, muito mais profundos do que a gente imagina, eu fico com medo de não estar de não estar ficando claro, entendeu?
Outra coisa também, eu estou olhando aqui as minhas anotações. O campo eletromagnético do coração, ele interage e é afetado pelo campo eletromagnético da Terra. Ou seja, nessas mudanças todas que nós estamos vivendo, né, em Gaia, né, na nossa Terra, no nosso planeta, essas mudanças todas que nós estamos vivendo, como é que eu vou explicar? Que aí em algumas religiões vai se falar que estamos passando da fase de planetas de provações para planeta de regeneração, né, de provas e expiações para um planeta de regeneração. Outras pessoas vão falar em termos de dimensões, estamos saindo da terceira para a quinta, para a sétima. Mas, mediante esse processo de espiritualização da Terra, de progresso espiritual e energético, emocional da Terra, que é uma coisa que está acontecendo e que está mexendo, né, com a cabeça e o sentimento e a emoção de muitas pessoas, o nosso corpo também sente. Então vão existir momentos em que acontece uma descarga eletromagnética na Terra para provocar ali uma ruptura e um crescimento, né? Porque tudo é feito assim, né? Com rupturas e crescimentos, tanto na nossa vida quanto na vida da Terra, e que o nosso corpo vai sentir. Naquele dia a gente vai estar mais molinho, naquele dia a gente vai estar mais cansado, ou vai estar mais irritado, ou vai estar mais elétrico, com mais disposição. Isso é um bom ponto para a gente observar quando a gente acorda de mau humor. Tudo bem que tem gente que acorda de mau humor todo dia, né? Mas se você não é uma pessoa assim, se você acorda como eu, de bom humor, num dia em que você acorda de mau humor, vale a pena a reflexão. Isso é meu? Né? Eu tô assim por mim? Se eu tô assim, por que eu estou assim? Eu posso modificar? Como é que eu vou modificar? Ou então, isso não é meu, então eu vou fazer uma meditação, eu vou tomar um banho, eu vou, sei lá, vou dar uma corrida, vou ler um livro, vou ouvir uma música, vou dançar e vou mudar os meus sentimentos ali naquele dia para que a minha vibração permaneça oitavas acima, meu magnetismo permaneça saudável, né, o meu eletromagnetismo permaneça saudável e eu consiga dar uma boa vida às minhas células e consiga atrair tudo de melhor que o universo tiver para mim. E aí quando eu estava falando isso aqui para vocês agora, eu me lembrei, quando eu era espírita, né, a gente lia muito sobre Jesus e sobre o magnetismo de Jesus. Por que Jesus era tão magnético? Por que Jesus tinha um magnetismo tão forte? Porque a vibração de Jesus era muitas oitavas acima, né? Muitas oitavas acima da vibração daquele povo naquela época, que éramos nós, como muitas oitavas acima perto de nós atualmente, né? Assim como Buda. Eram seres que vieram à Terra para exemplificar o amor e para mostrar a nós, seres humanos, né, que é possível sim ter uma vida de plenitude, de felicidade, que não está necessariamente ligada a bens materiais, que a felicidade ela está dentro da gente, que a capacidade de ser feliz e de ser saudável está dentro de você, né, de acordo com as suas vibrações, de acordo com os seus sentimentos, de acordo com os sentimentos que você tem em relação a você, ao mundo, aos animais, à terra. E aí eu volto a lembrar da frase de Jesus: vós sois deuses, vós sois a luz do mundo. Se cada um brilhar a sua luz, se cada um vibrar no seu melhor, buscando o seu melhor, cara, tu imagina, né? Tu imagina, a gente ia mudar a psicosfera da Terra. Gaia ia ficar com outra psicosfera. Se cada um de nós colocássemos em prática esses ensinamentos de Rampa, de Jesus, de Buda, de Krishna, né? No YouTube mesmo tem tantas meditações bacanas que nos ajudam a encontrarmos o nosso polo, né, o nosso equilíbrio, a organizarmos os nossos chakras, que eu nem falei dos chakras, que esse tema, gente, é um tema que é difícil falar em pouco tempo, né? Nem falei dos chakras. Os chakras são o quê? Centros de energia, que tipo de energia? Energia eletromagnética, né? Tô aqui do nariz, eu não sei por quê. Porque aqui
aqui, 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 no umbigo e no básico. Então, esses os 7 principais são polos de que tipo de energia? Eletromagnética. Se você está vibrando no bem, se você está conectado com seu eu superior, lembra que a gente falou na aula passada? Está conectado com os seus 90% lá em cima, né? Tá linkado, vibrando no bem, não tem como dar errado. Tá, gente? Na próxima aula eu vou tentar voltar a esse assunto, porque eu acho que tem muita coisa pra gente debater, mas ao longo das 29 lições, isso vai voltar, então a gente vai esclarecendo. Se ficou claro, se você gostou, curte, se inscreve, compartilha e fica por aqui, tá, gente?